Vamos lá, quinto ano? Vamos hoje iniciarmos a unidade 5 do nosso livro. Convido a você a abrir o seu livro na página 180. A unidade 5 vai estar falando sobre clima e vegetação, mas hoje ficaremos apenas no clima. Com isso, estaremos vendo o conceito de clima, os tipos de climas, suas características e realizaremos atividades de fixação quanto a esse assunto. Vamos lá? Não esquecendo também que se faz necessário que você realize a sua leitura silenciosa do nosso livro e que destaque as características importantes. Então, começaremos com o conceito de clima. Clima é a característica que o tempo de determinado local apresenta no decorrer de um período longo. Então, essa característica que o tempo vai estar apresentando no decorrer de um período longo, nós vamos chamar de clima. E esse período longo pode ser de anos ou pode ser de meses. Então, não esqueça do conceito de clima. O clima varia na Terra de acordo com o local. Logo, veremos com essa afirmativa que dependendo do local, dependendo das características, obviamente, o clima vai variar. Há climas frios, quentes, úmidos e secos. Dependendo das características que esse clima vai apresentar, ele vai receber um nome. Os tipos de clima no Brasil são, vejamos os nomes: equatorial, tropical, tropical de altitude, semiárido, subtropical e litorâneo. No nosso livro, na página 180, inicia também com o conceito de clima, que vale a pena você também deixar destacado. Lá diz que o clima é o resultado do comportamento de vários elementos. Que elementos? Vejamos: temperatura, precipitação, ou seja, queda de água do céu na forma de chuva, neve ou granizo, umidade, pressão atmosférica, nebulosidade e vento. Então, esses elementos vai determinar o comportamento do clima. E aí vai dizer assim: por causa da extensa área territorial, o Brasil apresenta diferentes tipos de clima, que variam de um local para o outro, de região para região. Já falamos sobre isso, mas vale a pena você destacar. As chuvas não se distribuem igualmente pelo território brasileiro. Há locais que recebem muita chuva e outros locais que recebem períodos de seca. Os ventos também têm papel muito importante no clima. Por que isso? Porque eles vão influenciar no regime das chuvas, aquecendo ou resfriando essas regiões. Na página 181, nós vamos ver aí que o Brasil está quase todo na zona intertropical, isto é, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Por isso, há o predomínio de temperaturas mais altas no Brasil. No entanto, ao sul do Trópico de Capricórnio, o inverno é mais rigoroso e em alguns lugares as temperaturas podem ficar abaixo de 0 graus Celsius. Abaixo você tem o mapa do Brasil Climas. E aí você, com o auxílio da legenda, você vai poder ver os tipos de clima nas diversas regiões, nos diversos estados aí do Brasil, tá? Use a legenda para identificar o estado e o tipo de clima, ou você vai identificar o tipo de clima em determinadas
regiões. Na página 182, vai falar sobre cada um dos tipos de clima do Brasil e as suas características. Lembrando que as características dos climas são diferentes e os seus nomes, obviamente, também são diferentes. Os tipos de clima do Brasil são, olha lá, equatorial, tropical, tropical de altitude, semiárido, subtropical e litorâneo. Vale a pena você ler as características de cada um dos climas. Clima equatorial, ele é muito quente, típico da região da floresta amazônica. Clima tropical, quente, mas com alguma variação de temperatura. Esse tipo de clima tem estações bem definidas. Uma é seca e a outra é de chuva. Clima tropical de altitude é o clima da região dos planaltos, ou seja, das áreas de maior altitude do Sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Clima semiárido é o clima desértico, é o clima muito quente e seco, característico de grande parte do interior do Nordeste. Clima subtropical é o clima mais frio do Brasil, característico de qual região? Região sul. Clima litorâneo é o clima também chamado de trópico atlântico. Ele é característico de grande parte do litoral brasileiro, que vai do norte do estado de São Paulo até o Rio Grande do Norte. Então, cada clima tem o seu nome, cada clima tem as suas características, ok? Então, releia comece pelo conceito de clima, veja as características de cada clima, como eles se apresentam, qual o nome que ele recebe, veja com calma no mapa do Brasil, com o auxílio da legenda, os climas de cada região, de cada estado do Brasil, como é, e realize a seguir as atividades que estão sendo propostas para o dia de hoje. Posso contar com vocês? Então vamos lá. Vamos aprofundar melhor os nossos conhecimentos sobre clima.